Olá pessoal, estão prontos para mais uma aula de matemática? Eu sou a professora Thaís e na aula de hoje nós vamos falar sobre gráficos. Os gráficos de linha, eles são um tipo especial de gráficos, então nós vamos ver como eles funcionam. Nós vamos aqui retomar um gráfico que a gente já viu antes na abertura dessa unidade, que trata da taxa de desmatamento da Amazônia e é dada em quilômetros quadrados. Então, em 2015, podemos ver no gráfico que, indo de 2015 até a altura da linha, o número de quilômetros quadrados que foram desmatados na Amazônia foi um pouco maior que 6.000. E até aqui nós temos a indicação que foram 6.207 quilômetros quadrados. Alguns gráficos de linha, além de terem a referência com essas linhas de fundo, que são auxiliares, também indicam o número para dar mais precisão, mas nem sempre isso é necessário. Então, em 2016, o desmatamento aumentou e chegou quase a 8.000 quilômetros quadrados. O número ali é 7.893. Em 2017, diminuiu um pouco o desmatamento e ficou um pouquinho abaixo de 7.000. Foram 6.947 quilômetros quadrados. Em 2018, subiu novamente e chegou a 7.536 quilômetros quadrados. E em 2019 subiu muito, chegou a 9.762 quilômetros quadrados. Vejam que no gráfico de linhas a gente vê claramente quando subiu e quando desceu a taxa de desmatamento, tá? Agora vamos responder algumas perguntas analisando esse gráfico. Primeira pergunta é: quantos quilômetros quadrados da Amazônia estavam desmatados em 2017? Então tá aqui, a gente segue aqui e diz 6.947 quilômetros quadrados. 6.947 quilômetros quadrados. Na letra B é: quantos quilômetros quadrados da Amazônia estavam desmatados em 2019? 9.762 quilômetros quadrados. Letra C. Se considerarmos apenas os anos de 2015 e 2016, o que o gráfico apresenta em relação à taxa de desmatamento? Então vamos observar 2015 e 2016. O que acontece com o desmatamento? Ele aumenta. É isso que a gente pode observar no gráfico. Então ele aumenta. Na letra D, considerando apenas os anos de 2016 e 2017, o que o gráfico apresenta em relação à taxa de desmatamento? 2016 e 2017. Aí nós podemos ver que a taxa diminui. Na letra E, pergunta: qual é a diferença de quilômetros quadrados desmatados entre 2019 e 2015? Então, 2019 foi 9.762 e 2015 6.207. A gente tem que fazer uma subtração. Aqui do lado eu vou fazer a conta de subtração. 9.762 menos 6.207. Eu vou fazer uma subtração porque eles querem saber a diferença. A diferença é uma subtração. Eu vou ter que trocar aqui uma dezena por 10 unidades. 12 menos 7, 5. 5 menos 0, 5. 7 menos 2, 5. E 9 menos 6, 3. Então, a diferença
é 3.555 quilômetros quadrados. Mais um gráfico de linhas aqui. Sobre o que trata esse gráfico? Ele apresenta o percentual da população em relação a cada classe social, nos anos de 2008, 2013 e 2018. Vejam que a cada vez que eles fizeram a pesquisa, a avaliação, passaram-se 5 anos. Então, vamos olhar a área do gráfico e ver todas as informações que tem aqui. Uma coisa importante que sempre tem nos gráficos é o título. Então, quando você for criar um gráfico, não se esqueça de colocar um título para que uma pessoa que nunca viu o gráfico saiba do que se trata, tá? Aqui no fim, é importante colocar a fonte também. Quer dizer, você fez uma pesquisa, tudo bem, não precisa colocar a fonte, mas se você leu uma notícia, procurou um banco de dados para encontrar aquela informação, é importante ter a fonte para que as pessoas saibam quem fez aquela pesquisa. Aí aqui nós temos as legendas. Então, primeiro vamos olhar os eixos, que são o eixo horizontal, onde eu indico os 3 anos. Geralmente, quando você faz um gráfico de linhas que envolve medidas de tempo, a gente põe o tempo na horizontal. Então, aqui nós temos os 3 anos que foi feita a pesquisa, 2008, 2013 e 2018, tá? Na coluna aqui na vertical, nós temos os valores. Então, como a gente está falando de porcentagens, a gente colocou aqui 0%, 10%, 20%. Por que não tem até 100%? Porque o gráfico ia ficar muito grande e não tem necessidade, já que o maior valor que foi encontrado na pesquisa foi de 55%, tá? Agora, o que ele fala é das classes sociais. As classes sociais se dividem em A, B, C, D e E. Pro gráfico, foram divididas em 3. A classe A e B, a classe C e a classe D e E. A classe A e B são as pessoas que têm mais dinheiro, que têm mais condições de vida, têm um bom salário e não têm muitas dificuldades. A classe C é chamada de classe média, que é aquela que trabalha, às vezes tem alguma dificuldade financeira, mas consegue comprar as coisas que deseja se planejando. E as classes D e E são as classes mais pobres, que têm mais dificuldade de ter habitação, a alimentação é mais difícil, o estudo às vezes é mais complicado. Então são as 3 classes que eles analisaram. Aqui mostra o que aconteceu com a classe A e B passando de um ano de estudo para outro. Então em 2008, 11,50% da população estava na classe A e B. Quando chegou em 2013, melhorou. 13,90% da população estava na classe A e B. E em 2018 melhorou mais ainda. 14,40% da população estava na classe A e B. Já a classe C começou em 2008 com 39,60%, diminuiu em 2013 para 30,60% e diminuiu mais um pouquinho em 2018 para 30,30%. E por fim, a classe D e E, que era 48,90%, aumentou em 2013 para 55,50% e ficou quase do mesmo jeito. Em 2018 diminuiu só um pouquinho para 55,30%. Então, nesse gráfico a gente pode ver muitas informações. A gente tem que analisar cada uma para daí responder as perguntas que estão sendo feitas. A primeira pergunta é: qual é a soma dos valores percentuais que aparecem em cada ano? Então vamos ver aqui. No ano de 2008, eu tenho
48,90 mais 39,60 e mais 11,50. Vou fazer essa conta. E 11,50. Somando essas percentagens, eu fico com, aqui é 0, 9 mais 6, 15 mais 5, 20. Troco por 2 unidades, 2 mais 8, 10, mais 9, 19, mais 1, 20. Troco por 2 dezenas, 2 mais 4, 6, mais 3, 9, mais 1, 10. E o resultado foi 100. Na verdade, isso está correto, porque quando a gente fala em porcentagem, o total é 100%. Como a gente está somando toda a população, a soma no ano de 2008 tem que ser 100%, também vai ser 100% em 2013 e também vai ser 100% em 2018. Vocês podem fazer essa conta para conferir. O que esse total de 100% representa? Representa que no gráfico nós estamos mostrando a informação de toda a população, o total, 100%. Agora observe o gráfico a seguir e complete a legenda tendo como base o gráfico anterior. Vejam que esse gráfico aqui já é um gráfico de pizza e ele pode mostrar a mesma informação que a gente tem no gráfico de linha, só que ele vai mostrar só de um ano. Não vai mostrar de 2013 e 2008, vai mostrar só de 2005. E em 2018, a gente tem que olhar lá como estavam a gente vai olhar as legendas. Então aqui estava 14,40, 30,30 e 55,30. Então, a parte cinza representa o quê? A laranja é a que tem, a cinza é que tem a maior quantidade, a laranja está em segundo lugar e a azul está em terceiro lugar. Então, o resultado vai ficar assim, ó. A azul é a classe A e B, o laranja é a classe C e o cinza é a classe D e E. Então, na aula de hoje, nós vimos os gráficos de linhas. Como eles têm bastante informação, a gente precisa prestar atenção em todas elas e que uma parte dessas informações também pode ser representada num gráfico de setores. Até a próxima aula.